Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais um projeto, o livro de melhor carta de Efésios, né? Carta de Paulo a Efésios. E uma carta muito interessante, bastante conhecimento para a gente explorar. E os primeiro e segundo capítulo são capítulos onde a gente tem um pouco mais de conteúdo, o vídeo um pouquinho mais longo, né? E os últimos 4 capítulos nem tanto. Os últimos 4 capítulos nem tanto, termina com 6 capítulos. Matemática tá certo. Bom, ele começa ali com a sua saudação, né? E depois ele vem ali, a partir do versículo 3, louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Yeshua, Messias, que nos abençoou. E ele vai numa sequência até o versículo 14, tá? E toda esta estrutura, todos esses 4 parágrafos fazem parte de uma única sentença no original, tá? E que remetem a uma bênção, tá? Paulo estava falando ali num formato de bênção, que é muito comum para o judeu. Então, por exemplo, se eu vou tomar o vinho, por exemplo, eu vou orar: bendito seja Adonai, nosso Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, que tira o fruto da videira. Aí eu costumo colocar em nome de Jesus, amém, né? Isso é uma bênção, tá? Então, quando Jesus abençoou o pão lá no monte, ele deu a bênção do pão: bendito seja Adonai, Rei do Universo, Criador dos céus e da terra, que tira o fruto da terra. Então, o judeu tem esse costume de trabalhar com bênçãos. E aqui Paulo ele vai recitar esta bênção e nós vamos encontrar características interessantes nela, que são características de outras bênçãos dentro do próprio judaísmo. Com certeza Paulo as conhecia. Então, quando ele começa ali, louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Jesus, o Messias, né? Ele está ecoando ali as frases iniciais da bênção da Amidá, que é uma bênção que é recitada 3 vezes ao dia. Então ele fala lá: louvado seja Adonai, Pai do nosso Senhor Yeshua, o Messias. Enquanto a Amidá iria dizer, né, louvado seja Adonai, nosso Deus e Deus de nossos pais. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, tá? Ainda existem outras frases aqui que lembram bênçãos em hebraico, né? Por exemplo, nos escolheu em seu amor, né? Isso aí parece o fechamento da bênção da Havav, que é a bênção que é dita antes do Shema, né? Antes da gente falar ouve Israel, Adonai é nosso Deus. O final da bênção da Ramá diz exatamente isso, né? Louvado seja Adonai, né, que escolheste o teu povo de Israel em amor. E ele cita também ali, com toda a sua sabedoria e entendimento, ele nos tornou conhecidos, né? E isso faz a gente também voltar para a bênção da Amidá, na 4ª bênção da Amidá, onde estaria escrito: agracias a humanidade com conhecimento e ensinas ao povo o entendimento. Favorece-nos com conhecimento e o entendimento e o discernimento de sua própria parte. Louvado seja Adonai, doador de todo o conhecimento. Então, queridos, nós vemos essas características ali, né? Até o final mesmo ali, né? Para que ele rendesse louvor proporcional à glória que ele nos deu, né? Faz ali também uma alusãozinha ali a 19ª bênção ali da Amidá, tá bom? Bom, aqui na minha versão nós vamos ouvir falando sobre Adonai, né? Adonai é a palavra grega, né? Theos, tá? Theos é o termo grego que significa Deus, tá? Só que nós usamos Adonai normalmente quando nós vamos nos referir ao nome de Deus mesmo, um nome que a gente não deve pronunciar em vão. Então, para não usar o nome de Deus, a gente usa um substituto. E esse substituto é Adonai, que significa Senhor, tá? A palavra Theos, ela já vem lá da Septuaginta, tá? 200 anos antes de Cristo, aproximadamente. Então, do grego ele foi trazido para a gente provavelmente como Deus ou como Senhor, tá bom? E aí diz que ele nos escolheu antes da criação do universo. Você tem ideia do que é isso? Você pode às vezes se chocar: ah, mas Juliano, será que isso não significa que já existe uma predestinação, que nós já estamos escolhidos, então livre-arbítrio de certa forma não existe, né? Te aconselho a voltar lá no vídeo do capítulo 9 de Romanos, a gente vai dar uma explicação sobre isso.
E em Filipenses também, quando nós formos gravar, provavelmente será agora o próximo projeto será Filipenses, a gente vai também falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, e o versículo 6 vai falar sobre a graça, né? A graça, eu não sei falar grego, eu não sei se a pronúncia seria charis ou caris, né? Ou se não seria nenhuma das duas, talvez, né? Mas essa palavra no grego, quando a gente vai procurar a tradução dela em português, ela cai como caridade ou como carismático, tá? A palavra que a gente tem correspondente no hebraico é a palavra ren, tá? Ren significa favor, significa graça, tá? No Antigo Testamento nós vamos ver também a palavra hesed. Hesed significa bondade também, tá? Essa bondade que Deus tem para conosco, tá bom? Bom, e aí no versículo 7 ele vai falar a respeito do derramamento de sangue, né? E a minha versão deixa bem escrito da seguinte maneira: pelo derramar do seu sangue derramado somos libertados, tá? E o interessante aí que a palavra que está aí para redenção, né, para libertação, é a palavra lutrosis, tá? E se a gente for trazer essa palavra para o hebraico, nós vamos ter a palavra padut, tá? Que tem a sua forma também de falar de pidion, tá? E pidion lembra a gente de pidion raben. O que é pidion raben? É a redenção do filho primogênito, que a gente lê, por exemplo, em Lucas, no capítulo 2, quando Jesus é redimido, né? Quando nós vemos também lá em Números, né? Quando vemos em Êxodo também, no capítulo 13, Deus falando a respeito da redenção. Isso é muito interessante, porque a palavra pidion vai dar para a gente uma ideia de substituição. Então, como funcionaria isso, né? Lá na Torá, a gente tem a lei dos resgates, tá? Essa lei é estabelecida lá em Êxodo, no capítulo 13, tá? Então, todo primogênito macho, né? Todo jumento precisa ser resgatado. Todo animal macho precisa ser resgatado. Em Números, no capítulo 3, nós vamos ver os levitas sendo utilizados como um resgate por todos os primogênitos de Israel. E ainda ficaram 273 faltando do povo, né? E desses 273 que ficaram sobrando, foram resgatados por dinheiro, tá? 1 Samuel, no capítulo 14, a gente vê também que Jonas, filho de Saul, ele vai ser sentenciado à morte, porque o pai havia prometido algo e ele, sem saber, acabou tomando a conduta errada, né? Então a sentença estabelecida para Jonathan naquele momento era a morte, tá? Agora, a população não aceitou aquela condição, né? E aí Jonatas passa a ser resgatado por dinheiro, porque a lei, isso fica bem claro pra gente, a lei é a lei, está estabelecida, está dita, né? Se está dito que ia ter que morrer, ia ter que morrer, entendeu? Mas Jonatas foi resgatado por dinheiro, né? Aí nós, exatamente como Jonatas, nós também precisamos ser resgatados. Só que nós temos um problema aqui, porque o resgate de Jonatas foi para esta vida aqui. E o resgate da morte eterna não pode ser pago por dinheiro. Não pode ser pago por nenhum tipo de nada que o ser humano possa oferecer, tá? Então, o dinheiro, de certa forma, nesta condição aqui, ele serviu como se fosse o sangue. Assim como os levitas também serviram como se fosse o sangue. Então Deus escolheu uma substituição. Olha, para resgatar os primeiros do povo de Israel, vou usar os levitas. Pronto, são meus. Acabou. Para resgatar Jonatas, vamos usar dinheiro. Para os 273 que ficaram sobrando lá em Números, também foram resgatados por dinheiro. Mas para a morte eterna não há nenhuma possibilidade. A não ser, né, que o próprio Deus nos resgate, nos redima. E como é que o próprio Deus nos redime da sepultura? Através de Cristo. Ele é o resgate, nós somos resgatados por ele. Então, quando nós olhamos essa questão do resgate, nós temos que ter na nossa mente esta condição
do Pidyon Raben, tá? Então nós fomos resgatados, o preço foi pago, agora nós pertencemos a Deus. Todo primogênito pertence a Deus. Israel é o primogênito de Deus, mas nós somos também chamados para sermos primogênitos com ele, né? Se a gente ler Jó vai estar escrito assim, encontrei resgate para ele, né? Jó no capítulo 33, versículo 24, tá? Então esse resgate aí é o sangue do Messias, a gente tem que glorificar a Deus por conta disso, tá bom? E aí ele fala que ele vai tornar, que ele tornou, na verdade, o plano secreto dele conhecido, tá? A palavra que está ali em grego, mais uma vez me perdoem, eu não sei falar grego, mas é mysterion, né? Que é traduzida para a gente como mistério, né? É literalmente algo que estava oculto e que agora foi revelado, tá? Então, por isso que a gente dá esse ênfase, Paulo dá esse ênfase, né? Que Deus predeterminou, né, a nossa salvação. Por isso que ele dá esse ênfase. Olha, já estava definido por Deus, mas nós não tínhamos o conhecimento disso. E agora nós passamos a ter conhecimento, tá? Bom, o segredinho aqui para vocês entenderem um pouco de Paulo. No versículo 14, ele vai dizer assim, ó, que garante nossa, aí eu vou botar nossa em evidência para vocês, nossa, perdi aqui, herança, até que tomemos posse dela, e dessa forma lhe rendamos louvor proporcional à glória. Eu, particularmente, acho que aqui ele não está se referindo simplesmente a judeu, porque normalmente quando Paulo fala nós, ele está falando de judeus. Quando ele fala vocês ou vós, ele está falando para gentios, para não judeu, tá? Então aqui o judeu usa um termo que está ali 2 vezes no Antigo Testamento, que a gente vai chamar de morachar, tá? Morachar, ela é utilizada ali em dois momentos no Antigo Testamento, né, na Torá. Você vai ler lá Deuteronômio, capítulo 33, versículo 4, vai estar escrito bem assim, ó. Moisés nos deu a Torá, herança da congregação de Israel. Quando você vai para Êxodo 6, 8, vai estar escrito: e farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, eu a darei a vocês como herança. Eu sou Adonai, tá? Então sempre que tem herança aí no meio do caminho, Israel automaticamente vai lembrar daquilo que foi prometido a ele. A herança prometida a Israel foi uma terra prometida, que num primeiro momento é Israel, o local onde foi construído o templo, mas a nova Jerusalém, ela é muito mais importante, ela será muito mais importante, tá? Então, muitas das vezes o judeu que acredita em Jesus é tirado, não faz mais parte dessa herança. Não, nós fazemos parte dessa herança, sim, né? Nós temos a Torá, como eles também têm, né? Mas nós temos a terra também, tá? Então, o judeu, ele tem a herança tanto espiritual, que é a Torá, né, quanto física, que é a terra de Israel, tá? Então, a gente parar para analisar, a Torá nos conduz para Jesus, né? Então, em Jesus, todos os gentios vão compartilhar desta herança espiritual, já que a Torá conduz para Jesus, e também vão receber parte na terra, gente. Vocês vão morar na terra prometida, tá bom? Isso não é privilégio de judeu, não, tá bom? Bom, versículo 17, você vai ver que ele vai separar ali, né? Ele vai separar Deus de nosso Senhor Jesus, o Messias, e Pai glorioso. Então ele faz uma separação entre Deus, uma pessoa, e Jesus, uma segunda pessoa, tá? É claro que em Jesus habita toda a plenitude da glória de Deus. Uma maneira didática, talvez, de ensinar sobre isso, gente, não sei se é tão didático assim, mas vamos lá. Eu tenho Deus, certo? Deus é Espírito. E Ele tem a palavra. A palavra sai dele. A palavra sai dele, né? E faz todas as coisas, né? Jesus nunca pecou. O que faz separação de você e o seu Deus é o pecado. Então Jesus não tem separação nenhuma com Deus.
Jesus pensa como Deus, age como Deus, faz como Deus, tudo. Então nele está pleno, está cheio da presença de Deus. Não há, talvez hoje, talvez não, com certeza, nenhum corpo, vamos chamar assim, que pudesse conter a glória de Deus. Mas Yeshua, por não ter pecado, por estar puro, ele pode estar na presença de Deus. Tá? Então ele faz essa separação aqui. Nós acreditamos muito que Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, né? Quando o véu se rasgou, você agora tem acesso livre ao Deus, ao nosso Deus, né? Bom, versículos 20 ao versículo 24, perdão, nós vamos começar a introduzir a questão de batalha espiritual, tá? Nós vamos ver Jesus aí como autoridade sobre todas as autoridades, né? Alguém que se senta à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, tá? Então a gente começa a ver se formar aí a hierarquia, até para uma batalha mesmo, tá? Para a batalha dos últimos tempos, a gente vai observar isso com calma, tá bom? Isso aqui vai ser só uma introdução, obviamente, né? Nem vou me ater nisso muito agora, mas a gente vai ver repetindo lá no capítulo 2, versículo 2, nós vamos ver de novo no 3, 9 e 10, nós vamos ver de novo no 4, 26, 27, então tudo isso remete para a batalha espiritual, tá? O versículo 20, eu aconselho você a dar uma lida no Salmo 110, 1, que você vai ver que é justamente sobre isso que ele está falando, né? Então lá, só para não deixar sem a citação, né? Adonai disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, né? Até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, tá? Quando ele fala no versículo 22, pois todas as coisas debaixo de seus pés, ele está fazendo uma referência clara também ao Salmo 108. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui um pouquinho mais para aqui para perto, para a gente sair dessa lâmpada aqui, porque essa lâmpada complica a nossa vida aqui em cima. Eu tenho que trocar essa mesa de posição, mas eu só lembro de fazer isso quando eu estou já gravando, né? Amém? Então, queridos, nós vamos ver também aí, chamando, deixa eu pegar aqui o termo certo, né? Jesus vai ser chamado de cabeça, né? E nós, a igreja, a comunidade messiânica, vamos ser o seu corpo. E olha só, nós somos o seu corpo, nós somos a plena é algo completo, expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Olha a responsabilidade da igreja. A igreja é a expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação. A igreja é o corpo. E o Messias é a cabeça. Sabe o que isso significa? Significa que aqui, o cérebro é que comanda, mas o corpo é que executa. Então nós precisamos começar a entender o que é pleno, o que é a plena expressão daquele que ocupa inteiramente toda a criação, né? Grego aí, o grego é pleroma. Esse aí eu tenho certeza que eu já assisti bastante coisa a respeito, né? Ou seja, pleroma é tudo aquilo que enche todas as coisas. Então nós devemos ser pleroma daquele que ocupa inteiramente toda a criação. Nós precisamos ser cheios dele. Nós precisamos nos encher dele. E com essa mensagem que eu termino o vídeo de hoje, e desejoso e orando para que o Espírito do Senhor seja pleno sobre a sua vida e que a gente possa cada dia mais aprender dele pela graça e misericórdia dele, em nome de Yeshua. Amém. A gente se vê em breve, se Deus permitir.